Projeto Mão na Massa, o desafio de construir igrejas em 30 dias. Julho sem plástico, por que devemos deixar de usar este material e quais os riscos para o meio ambiente? Junta Missionária de Pinheiros continua recebendo inscrições de congregações e igrejas para o projeto 105. Número de empregos cresce no país, mas quais as dificuldades na hora de conseguir uma vaga? Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho. Está começando o nosso Notícias do Bem aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. A gente tem encontro marcado, né? Você já sabe, de segunda a sexta, ao vivo, sempre às 11h30 da manhã e depois no nosso horário alternativo, às 18 horas. Aproveita que você está no nosso canal, no IP Pinheiros. Curte o nosso canal, curte esse vídeo, aproveita que mais. Se inscreva e, claro, né, compartilhe para seus amigos e familiares. Lembrando que, como nós estamos ao vivo, você pode participar deixando a sua mensagem aqui no chat. Envie uma mensagem, um comentário. Nós temos nossos quadros de entrevista, né? Nós temos nossas entrevistas durante a programação e temos o Conversa Franca, que é sempre aquele tema que com certeza é de extrema importância, então é um momento oportuno para você encaminhar a sua dúvida, para que possamos também aproveitar o convidado para tirá-lo aqui. Interaja com o programa, fale pra gente de onde você fala, com quem você está assistindo, de que lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando a nossa IPP-TV, a sua participação é muito importante pra gente. Exatamente. E a Confederação de UPHs, a União Presbiteriana de Homens, desenvolve um projeto, gente, que tem sido uma mão na massa para muitas igrejas. A proposta é construir uma igreja, né, em 30 dias. Pois é, a gente preparou uma reportagem especial para você, contando como é esse projeto. A gente vai mostrar essa reportagem no programa de hoje, mas agora você confere um trechinho. 30 dias, ou melhor, um mês. Quem aí já planejou uma construção sabe que esse seria um prazo maravilhoso para terminar um imóvel. E é exatamente nesse tempo que o projeto Mão na Massa entrega suas obras. A iniciativa da Confederação de UPHs, a União Presbiteriana de Homens, surgiu pela necessidade de construir templos em cidades distantes com acesso difícil e falta de recursos. A história começou em 2003 no Congresso da Confederação Sinodal UPH do Grande ABC. O reverendo Paulo Sérgio, então presidente da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, apresentou o desafio de construção da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz de la Sierra. O tempo passou e, em abril de 2007, a liderança da UPH-ABC organizou um grupo com a intenção de finalizar a obra na Bolívia. O presbítero Paulo Ivo, secretário de Missões da Confederação de Homens Presbiterianos, Paulo Silas Casini e o presbítero Edivaldo foram selecionados para liderarem o projeto. De lá para cá, várias igrejas foram construídas. O maior desafio desse projeto é superar o cronograma, manter o cronograma. É um cronograma de 5 semanas, tudo muito apertado. Nós precisamos utilizar material, equipamento, tudo do bom e do melhor para a igreja, não pode ser coisas de segunda. Então a nossa preocupação é botar todo esse material na obra e seguir o cronograma, para que no dia de hoje pudesse inaugurar, na 5ª semana. Desde o primeiro, no ano de 2007, em Santa Cruz de la Sierra, quando estivemos lá construindo a primeira igreja, até essa que é a 15ª edição do projeto. Pois é, daqui a pouco você vai conferir essa reportagem completa aqui do Projeto Mão na Massa, o presbítero Paulo Ivo falando a respeito do trabalho que é desenvolvido pela Confederação Nacional de UPHs em todo o Brasil. Inclusive, a última parceria do Projeto Mão na Massa foi exatamente com a Junta Missionária de Pinheiros, com a nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando foi construída a Igreja de Miguelópolis, a congregação, o templo da congregação de Miguelópolis, que foi construído em tempo recorde, em 30 dias, ficou maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo isso para você, né, Tainá? Exatamente. E a economia brasileira gerou mais de 280 vagas de empregos com carteira assinada em maio. O volume representa aceleração em relação aos meses anteriores. Pois é, são mais de 280 mil vagas, mas como é que a gente consegue acessar essas vagas? Como é que a gente consegue se inserir no mercado de trabalho?
Muita gente vai atrás do emprego, mas às vezes tem problema com o currículo, tem problema na entrevista. Às vezes é muito difícil inserir-se no mercado de trabalho. Esse vai ser o tema de hoje do nosso Conversa Franca. A gente vai receber a Business Partner e Recruiter Carolina Casimiro. E você que está acompanhando Notícias do Bem, você deve participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação aqui no nosso programa de hoje para falar desse tema tão importante, que é a inserção no mercado de trabalho, né, Tainá? Exatamente, gente. Agora, eu quero aproveitar, porque nós temos comentários no nosso chat e como nós pedimos, nós vamos ler aqui. Nós estamos com a Camila Albano, que ela está desejando uma boa tarde pra gente. A Gil, né, Rodrigues, ela está parabenizando o trabalho que está sendo feito aqui pela IPP TV. A Sueli também está falando com a gente de Guarapari, Espírito Santo. Bacana. Olha que legal. E a Gi também está de São Bernardo, aqui interior de São Paulo, São Bernardo do Campo. Está bem pertinho aqui com a gente. E a Simone está na Alemanha, só isso, tá ali. Tá pertinho nos acompanhando também. Tá bom, obrigado pela participação de todos. Continuem mandando aí as participações, as dúvidas, as sugestões. Participe do nosso Notícias do Bem, tá certo? Isso mesmo. No próximo fim de semana, nos dias 31 e 1º, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai realizar a eleição de seus oficiais. São 15 vagas para diáconos e uma de presbítero. A eleição será no sábado, dia 31 de julho, da 1 às 6 da tarde, e no domingo, 1º de agosto, das 8 ao 12h30 e das 13h30 da tarde às 7 da noite, nos auditórios 1 e 2, que ficam em frente à entrada do templo. O resultado será por maioria simples, ou seja, dos 2 candidatos ao presbiterato, o que tiver mais voto será eleito, e dos 20 candidatos ao diaconato, os 15 que tiverem mais votos vencem. A importância desse evento, que será realizado no dia 31, a partir das 13 horas, será sábado e domingo, é de suma importância, porque a Assembleia da Igreja, que foi convocada, fica à vontade da Assembleia de eleger esses oficiais. Nós teremos até 15 vagas ao diaconato e uma vaga ao presbiterato. Então, inicialmente, eu pediria a todos os irmãos da igreja que estivessem orando para esse evento, porque a escolha nós fazemos, mas quem age no coração de cada um é Deus. Então, eu peço à igreja que esteja orando, que a igreja esteja participando, porque essa fase dessa Assembleia é a vontade da igreja, elegendo esses oficiais. A tecnologia que será utilizada nesta eleição já faz parte da votação em outras igrejas presbiterianas do país e foi aprovada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você entrará no auditório, irá se identificar e assinar a lista com o seu nome. Na sequência, o mesário fornecerá uma senha e te indicará a mesa de votação. Nesta mesa haverá um QR Code. Apontando a câmera do seu smartphone, automaticamente você será direcionado para o site da votação. Preencha com a senha obtida e vote nos candidatos de sua preferência. Você poderá escolher uma única vez um candidato a presbítero, dos 2 que estão concorrendo, e até 15 candidatos a diácono, dos 20 que estão disputando as eleições. Essa pandemia trouxe essa realidade nova, né, com relação a isolamento e tal. Então essa nova metodologia é uma metodologia segura, aprovada pelo Supremo Concílio, e nós vamos aplicar ela aqui. Será costumeiramente como os demais, a pessoa vem aqui à igreja, a votação não vai ser fora da igreja, dentro da igreja, ela vem, é recebida pelo diácono, direcionada para que ela assine o seu nome dentro da lista de chamada, e o mesário direcionará ela para a cabine, entregando uma senha para ela. Aí, a partir dessa senha, ela terá início a votação. Dentro do espaço que nós separamos para a votação, terá algumas mesas com um QR Code. Então, a pessoa apontará a câmera dela para esse QR Code e será direcionada para um site, um link, para a votação. Ela coloca aquela senha que ela ganhou do mesário e aí ela inicia a votação. Ela pode escolher até um presbítero e até 15 diáconos. E aí é só votar e simples, aí acabou a votação. O processo de votação seguirá todos os protocolos de biossegurança.
com a aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e a oferta de álcool em gel. É importante que todos os membros comungantes compareçam e votem. Sem dúvida nenhuma, nós vamos estar seguindo o protocolo rigorosamente como a gente tem feito nos cultos, nas atividades da igreja. Olha, eu vou ter que aproveitar um comentário para essa matéria que a Camila Albano colocou. Nossa, que procedimento inovador e preciso, muito legal. É, realmente. Com toda certeza, toda a segurança, né, para os membros da igreja que vão escolher seus oficiais na semana que vem. A gente vai falar mais disso ainda aqui no nosso Notícias do Bem na próxima semana. Exatamente. Gente, o mês de julho ainda não acabou, mas não sei se você já prestou atenção, mas nós estamos tendo uma campanha que é o mês de julho sem plástico. Pois é, cada vez mais as pessoas têm se conscientizado a respeito da não utilização do plástico e a gente vai falar a respeito desse tema ao vivo com o engenheiro ambiental Jean Lisboa, que está com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Ô Jean, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Roberto, Tainá, tudo bem? Olá. Eu queria que você falasse um pouco, então, primeiro dessa questão do plástico, né? O plástico que foi tão comum, que foi tão usado em décadas anteriores, que virou moda, embala tudo, serve para tudo, tudo é feito de plástico e, de repente, a gente descobriu que o plástico é muito ruim realmente para o meio ambiente, né? Conta um pouco dessa história para gente. Com certeza. Em 1950, teve um boom no Brasil e começou a utilizar muito plástico. Então, a gente começava a ver mais nas ruas garrafas plásticas que trocaram pelas garrafas de vidro, brinquedos que antes eram de pano ficaram esses de plástico, fraldas descartáveis. Então, 1950 foi um grande marco, assim, que muitos utensílios foram trocados por esse plástico, só que do mesmo jeito que foi bom para a indústria, foi péssimo para o meio ambiente. Jean, quando a gente começa a conversar aí com as pessoas mais vividas, né? Eles costumam se recordar da época em que os pais iam fazer as compras e comprava tudo a granel, levavam uns potinhos ou aqueles saquinhos de papel, né? E como hoje é raro ver isso, né? Mas parece que já alguns lugares estão voltando, né, com essas práticas. Como que a gente pode ver essa mudança tão grande? Você acha que ainda é possível reverter esse quadro? Com certeza. Como você falou, né? Antigamente não tinha essa sacola plástica e não era tão fácil você conseguir colocar. Então, colocavam em caixas, né? Que é o que a gente espera que mude atualmente, né? Você troque as sacolas plásticas por caixas de papelão ou por sacolas de pano, né? Ou você utilizar algum refil. Como você falou, tem alguns lugares que eles já estão implantando isso do pote. Por exemplo, você vai comprar um arroz, você não compra mais o saco. Você compra lá a granel e coloca no seu pote e assim você não utiliza o saco que a gente está acostumado a comprar de embalagem, né? De uma série de coisas que tem que ter um incentivo também para que melhore, né? Porque você não está acostumado a ver, por exemplo, esse refil de arroz. Na verdade, nem é comum, né? Nem tem, mas existe. Então, se todos fizessem essa prática e tivesse essa iniciativa, já ajudaria bastante. A gente pode dizer que o mundo, e aí a gente não está falando só de Brasil não, né? A gente pode dizer que o mundo ainda vive uma dependência do plástico, uma dependência econômica, uma dependência, inclusive, que inclui aí os processos industriais, os processos de produção, cartéis, etc. Com certeza. No mundo, esse plástico que é produzido, ele não só afeta o aterro que está acumulando. Esse plástico ele demora 400 anos para se decompor. E esse não é só o problema, não está tendo lugar para colocar. Então, chega em mares, rios, tanto que você pode ver em margens, e isso é o pior, porque ele acaba afetando não só a gente, mas a vida marinha. Então, isso aí é o problema no mundo, né? Foi um marco, com certeza, para alguns utensílios que ficaram mais baratos, só que o mundo não pensava que ia ter esse problema todo com essa decomposição, ou com o destino, né,
desse plástico. E, Jean, assim, hoje ainda é um tema meio polêmico, mas eu vejo que cada vez mais está existindo uma consciência, né? Uma conscientização das pessoas, mas ainda com relação aos canudinhos. Você ainda vê muitas pessoas falando, poxa, tá querendo alterar o canudinho? Um canudinho só vai fazer diferença? Ainda temos tantos sacos plásticos, você vai nos mercados, prateleiras, tudo com embalagens plásticas, em casa, né? Sacolas e tudo mais. Faz diferença a não utilização desses canudinhos plásticos, porque nós já temos uma lei que eu acredito que até o final deste ano, né, vai ser totalmente proibido o comércio fornecer esses canudinhos, né, de plástico. Sim, com certeza. É que todo mundo pensa assim, é só uma açãozinha, um canudinho, ou um cotonete, uma escova. São pequenas ações que, se a gente começar a perceber que vai ter mesmo uma mudança, a gente vai prosseguindo e melhorando. Porque muitas empresas, elas estão com algumas iniciativas também. Por exemplo, elas utilizam sacos para arroz. Então, essa empresa ela fala assim, se o cliente trouxer 5 sacos, a gente dá um de graça. Então, com esses incentivos, eu tenho certeza que vai melhorar muito. Por exemplo, do canudo. Você pode levar o seu canudo de ácido inoxidável, tem agora o canudo de papelão. O melhor é você usar o de ácido inoxidável, né? Que você vai poder usar várias vezes. Mas tem muitas outras coisas que você consegue ajudar. E assim, você não pode pensar que um canudinho. Porque desse você pensa você usar toda vez que você for num lugar comer. Esse no mês viram 10, se você for 10 vezes. Isso de uma pessoa. Então, se você coloca da sua família que vai em 5, já são 50. Então, se você pensar assim, nunca a gente vai conseguir progredir mesmo. Então, isso é uma das coisas que atrasam um pouco isso da gente tentar trocar e diminuir esse uso do plástico. Pois é, e aí entra uma questão que eu acho que é fundamental, que você citou por cima aí, mas que eu queria que você aprofundasse um pouco mais, Jean, que é a questão da conscientização pessoal, né? Porque aí tem a questão do canudinho, mas tem a questão do copo plástico, é o copo do cafezinho, é o copo de água. Quer dizer, ações que você pode desenvolver e que podem efetivamente fazer diferença. Se você levar, por exemplo, a sua caneca para tomar o café na empresa, se você levar o seu copo, por exemplo, para você abastecer de água, tem uma opção de pequenas ações que podem mudar essa realidade, ou podem ajudar a mudar essa realidade, né? Com certeza, com certeza. Em casa mesmo, você pode trocar a sua escova, que é de plástico, uma escova de bambu, que está sendo muito utilizada agora. Você pode usar o seu copo sempre que você for beber água, né? Em casa eu sei que não costuma utilizar, né? Mas às vezes não utilizar descartáveis, quando tiver festa, alguma coisa, é mais simples? Porém, o que causa no meio ambiente é incomparável, né? E, assim, não só em casa, você pode fazer no trabalho também, que nem você falou, da caneca, levar a sua garrafinha, separar o seu lixo em casa, né? Também que eu não falei. Quando você sair, for fazer compras no supermercado, você levar a sua sacola. Por mais que essa sacola que ela é biodegradável, antes, na verdade, os plásticos eles não eram biodegradáveis. Então, era mais ou menos 400 anos para eles se decomporem. Hoje em dia tem a sacolinha plástica biodegradável, mas só que ela, mesmo assim, ela ainda demora 200 anos, assim, são 400 anos, mas 400 anos também é muita coisa. É biodegradável mais ou menos, né? Porque 200 anos é muito tempo, né? Porque a gente pensa que essa sacolinha biodegrável, ou a gente pensava, Pensava. Essa sacolinha biodegradável era biodegradável, tipo, sei lá, em meses. Não é isso então também, Jean? Eles estão tem cientista que está fazendo um projeto para usar a casca da mandioca, que aí ela se decompõe na hora. Então, assim, se isso for para frente, aí sim vai ser biodegradável mesmo, mas depende do polímero do plástico. Então, se eles conseguirem colocar um que seja muito mais degradável, aí, conforme ele achar alguma opção, aí sim a gente vai conseguir falar que ela é biodegradável mesmo, porque essa sacolinha que a gente tem, ela demora também para se degradar. Não são os 400 anos que a gente tinha há muito tempo atrás, né? Já é um avanço, né? Porque é metade do tempo, mas mesmo assim tem que se conscientizar que levando a sua sacola
essa sua sacola de pano, a sua caixa de papelão, já vai contribuir, assim, enorme. E já uma das questões que ainda é complexo no Brasil é a questão da coleta do lixo ainda, né? A gente vê prédios, vamos ali pegar os apartamentos, são vários apartamentos, as pessoas ainda têm dificuldade de como descartar, onde descartar, as sacolinhas, essas sacolinhas, né, que a gente vê aí, as pessoas ainda confiam muito porque é o recurso mais fácil para fazer isso. Existem outras formas, outros meios que recomendam, alguma embalagem, alguma forma de descarte que facilite ou ajude? Porque ainda é aquela questão, né? A pessoa tem a consciência, mas os recursos, a forma de como fazer que dificulta também, né? Sim. Uma coisa que eu estou muito acostumado a ver é assim, a gente separa o nosso lixo, assim, você tem que lavar, para que fica mais fácil para você fazer a reciclagem, mas na hora de você levar, por exemplo, na minha casa era um condomínio, né? Então lá embaixo a gente pega a sacolinha, coloca dentro da sacolinha todos os produtos, né? Pode ser plástico ou tudo que for, né? Reciclado, e coloca numa outra caçamba. Então você não precisa amarrar a sacolinha e jogar dentro dessa caçamba, né? Então você já ajuda utilizando a sacolinha novamente, né? Porque as pessoas que vão lá pegar, elas colocam em um outro saco, em outro local, elas não pegam ali, não precisa da sua sacolinha, né? Então isso já ajuda a melhorar a sua coleta seletiva. Em bastante condomínio, bastante casa, tem essa coleta seletiva realmente. Mas, por exemplo, na praia, São Sebastião, nesses locais, ainda não tem esse processo. Então, ele vai todo junto e isso atrapalha muito. Um dos dados que eu tenho aqui, né, que eu peguei, é que no mundo inteiro, de todo o plástico produzido, apenas 10% é reciclado. E aqui no Brasil, apenas 1,5% é reciclado de todo esse plástico. Nossa, é muito pouco realmente, né? A gente está vendo algumas imagens aí de plástico descartado em terrenos baldios, em águas, né? No mar, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dos prejuízos que isso causa para o meio ambiente. Esse problema do plástico foi como eu tinha falado antes, ele demora muito tempo para se decompor. Então, os aterros, eles ficam esgotados. E as pessoas acabam jogando na rua, acaba indo para o mar, acaba dando enchente. Isso é um dos problemas, né, que entope bueiro, e aí causa doença, saúde pública, mas o pior é quando vai para o mar. E, assim, os animais marinhos são os que mais são prejudicados. O ecossistema marinho é o que, daqui para frente, vai começar mais de 100 mil espécies de animais marinhos morrem por ano por causa disso. Então, aquelas tradicionais fotos de tartaruga comendo canudinho, aqueles discos, a tartaruga ficando no meio, peixe ficando preso em saco plástico. Então, isso é o pior problema que existe. É quando vai para o mar e aqui na cidade que causa muita enchente. Exatamente. E nós temos alguns comentários aqui na internet, até a Vitória Marques, ela colocou: bom dia, excelente, Jean, excelente, precisamos nos conscientizar mesmo. E a Simone, ela tem uma alternativa que ela adotou e parece que tem dado certo, então acho que fica a dica para todos nós, que ela falou o seguinte: levar os potes de casa no açougue para colocar os frios e a carne também, porque as carnes, realmente, todos os frios vêm sempre embalado em um saco plástico e depois um outro ainda, até por questões do sangue, a sujeira ali, né, que fica. As carnes vêm assim, normalmente. É uma boa ideia, né? A gente precisa de boas ideias, na verdade, nesse momento, e acho que esse Julho Sem Plástico, essa campanha do Julho Sem Plástico, ajuda exatamente nesse processo, né, Jean? Com certeza, com certeza. A gente tem até umas práticas que chamam os 4 R's, que ao longo do tempo foi aumentando, mas o pilar que é o repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. E sempre quando você for comprar um produto,
é assim, é difícil você adotar essa medida e falar assim, tem que ser feito, né? Mas você vai chegar na prateleira e falar assim, você repensa, que é o primeiro R. Você, será que eu preciso desse produto mesmo? Será que eu posso trocar por um que seja biodegradável, a embalagem? Ou eu vou reduzir? Será que eu preciso comprar tudo isso hoje? Ou utilizar uma embalagem mais econômica? Por exemplo, vou comprar 20 papel higiênicos, por exemplo, numa embalagem que eu vou gastar menos. Reutilizar. Pessoas fazem artesanato com a garrafinha plástica, utiliza para fazer brinquedos, e o próprio reciclar, né? Porque você viu que esses 10% do mundo, né? Esse 1% aqui, 1,5% aqui no Brasil, é pouquíssimo. Se todo esse plástico fosse reciclado, não teria esse problema. Então, vem mais de uma iniciativa pública, da conscientização das pessoas mesmo, para poder avançar com isso, né? Para ter um incentivo mesmo. Tá. Jean, nós tivemos até uma pessoa, ela participou, ela colocou que ela tá na fase, tem um filho, né? E ainda para os primeiros aninhos ali, as primeiras fases, né? E uma das medidas que ela adotou também é a fralda, sem ser descartável, como é que fala? Biodegradável? Sem ser de pano, mas é uma outra agora que eles adotaram, que você também reutiliza, você lava e tudo mais. E ela falou, eu tomei essa iniciativa porque, pensa, nos primeiros anos do meu filho, a quantidade de fraldas que eu iria utilizar e descartar é muito grande. Então, assim, você pensa assim, uma pessoa que tem uma iniciativa, que tem uma conscientização e começa a mudar, já ajuda muito mesmo, né? O Brasil, ele tá o quê? Em quarto lugar ali na produção de lixo? Ele tá numa posição ali, nós produzimos muito lixos, né? Ele é o quarto maior produtor de plástico, na verdade, o Brasil. De plástico. E assim, são pequenas coisas que se você trocar a sua escova, por exemplo, por uma de bambu, é simples, é um ato simples que não vai mudar na sua vida. A própria esponja que você vai usar. Você usa aquela esponja vegetal. Então, são pequenos atos que, assim, a gente conversando, a gente expondo, tem muita gente que nem conhece, fala assim, é a escova de bambu, o que é isso? Ou o próprio canudo, que você falou mesmo, que vai ser extinguido, né, eu acho que já daqui a um tempo, mas você não vai parar de usar, você pode usar o de ácido inoxidável. Então, tem muitas formas, muitas coisas, como ela falou da fralda, que você pode lavar, essa iniciativa que tem das empresas de você dar a embalagem, que chama logística reversa, você devolve a embalagem para a empresa e ela te dá um produto novo. Então, são pequenas ações que, assim, se você começar a conversar, que nem ela falou, tem um filho, talvez uma outra tenha um filho, e também faça a mesma coisa, isso já ajuda em muito. Você não pode pensar só assim, eu não vou fazer porque, é um canudinho, como a gente tinha falado no começo, né? Ou, é uma fralda, daqui a pouco meu filho vai crescer e não vai usar mais fralda. Então, é essa mentalidade que a gente tem que começar a repensar. Entendi. Nós temos só uma mensagem, agora mais uma pergunta da Vitória pra gente, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Ela fez a seguinte pergunta: as ações públicas ajudam na reciclagem? Porque ainda me parecem bem pontuais. Na verdade, são das empresas, a gente tem mais iniciativa do que do órgão público. Na verdade, a gente até tem um plano de gerenciamento de resíduos, né? Então, tem uma coleta seletiva, só que assim, é mais focado em São Paulo, por exemplo. A gente que mora aqui em São Paulo, a gente vê que tem uma coleta seletiva, beleza, só que fora, né? Teria que ser em todos os lugares, porque esses dados que a gente tem é do Brasil, é do mundo, né? Então, o que entra mais é a consciência das pessoas, né? Que poderia já ajudar bastante, né? Começar, e essa iniciativa pública, né? Porque, como eles mesmos tiraram o canudo, eles podem fazer 1000 coisas para ajudar e para conseguir diminuir, né, essa produção, ou para aumentar a reciclagem
e ajudar no meio ambiente, né? Porque tá cada vez maior essa produção aí, não tem lugar e coloca em mar, e daqui para frente vai só piorando. Mas o bom, né, uma coisa boa, é essa conversa que a gente tem para os internautas ouvirem também, e pegar algumas ideias, algumas coisas para tentar diminuir também e ajudar. Eu tenho certeza que um pouquinho de cada pessoa vendo essas iniciativas já vai ajudar bastante. Tá certo. Jean Lisboa, engenheiro ambiental, participando com a gente aqui, falando desse mês, que é o Julho Sem Plástico. Jean, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Ótimo papo, boas dicas aí que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Roberto. Obrigado, Tainá. Eu queria ressaltar só que uma pequena ação de cada pessoa, mesmo que seja pequenininha, ela já vai ajudar bastante o mundo aí, digo o mundo mesmo, né? E o meio ambiente. Pode ter certeza que um pouquinho só que você mudar e ajudar e conscientizar outra pessoa vai ajudar o mundo aí. Daqui a um tempo a gente já vai melhorar nesse processo. Com toda certeza. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Jean. Muito obrigada. Obrigado eu. Tchau, tchau. É hora de saber como fica o tempo do Brasil neste sábado, né? Neste fim de semana. Sábado com pouca chuva pelo Brasil. No Sudeste, as temperaturas continuam em elevação. São Paulo vai ter sol sem nuvens durante todo o dia. Noite de tempo aberto, as temperaturas começam a entrar em elevação. Mínima de 11 e máxima de 26 graus. Belo Horizonte também vai ter sol sem nuvens e tempo aberto. As temperaturas variam entre 10 e 24 graus. Maringá, no interior do Paraná, vai ter sol o dia todo com céu claro e noite de tempo aberto, a mínima de 12 e a máxima de 28 graus. Vamos para o nordeste do país. Em Maceió, capital de Alagoas, sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas ficam entre 21 e 27 graus. No centro-oeste, Goiânia, vai ter sol o dia todo sem nebulosidade e noite de tempo aberto sem chuvas, a mínima de 15 e a máxima de 31 graus. Macapá vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas ficam entre 25 e 33 graus. Olha só, já dá para se programar. Daqui a pouco a gente mostra para você o projeto 105 da Junta Missionária de Pinheiros, que quer organizar 100 igrejas em 5 anos. Como conseguir sucesso na hora de buscar sua vaga no mercado de trabalho. Esse vai ser o tema do nosso Conversa Franca de hoje. A gente vai receber daqui a pouquinho a Business Partner e Recruiter Carolina Casimiro. Você também pode participar com a gente. Aproveite, deixa sua pergunta, faça seu comentário aqui no nosso chat. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo. Voltamos já. Continue com a gente. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olá! Eu tenho uma convocação importante para você que é membro comungante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No próximo sábado, dia 31, entre 1 e 6 da tarde, e no domingo, dia 1º, entre 8 da manhã e meio-dia e meia, e depois entre 13h30 da tarde e 7 da noite, estará acontecendo aqui na igreja a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novas lideranças. 20 candidatos a diáconos vão concorrer a 15 vagas e 2 candidatos a presbítero disputam uma vaga. A votação será inteiramente digital, mas você precisa estar presente para assinar a lista de votação. Os nomes dos candidatos já estão sendo divulgados em cartazes distribuídos pela igreja. Ore ao Senhor e venha participar desse momento importante na vida da nossa comunidade. Que Deus abençoe esse processo e que tudo seja para a glória do seu reino.
eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária. Nós já estamos de volta e o governo de São Paulo decidiu que as escolas públicas e privadas do estado que atendem à educação básica poderão retomar as aulas com até 100% da capacidade a partir de agosto, respeitando o distanciamento de 1 metro entre os estudantes. Pois é, já as universidades devem retomar as atividades no próximo dia 2 de agosto, com 60% da capacidade, menos nos cursos da área de saúde, que podem ter lá os 100% de ocupação. Quem fala com a gente sobre essa volta, né, às aulas, a volta presencial das aulas, é a coordenadora do Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Bruna Whiteman. Bruna, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem e obrigado por dispensar esse tempo para atender a gente aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema do retorno às atividades presenciais agora em agosto. Pois é, Bruna, muita gente tem falado, tem sido falado durante toda essa semana a respeito de que houve uma certa demora para que se retornassem as atividades presenciais nas escolas, enquanto outras atividades voltaram antes. Você acha que as atividades estão voltando no momento certo? Essa é realmente a hora segura para que os nossos estudantes possam voltar para as classes? Bom, a gente sempre defendeu muito a importância da escola estar aberta para os seus estudantes. Na verdade, desde o dia 8 de setembro do ano passado, a gente já tem atividades presenciais na escola e o nosso foco sempre foi garantir o atendimento para os alunos que mais precisam. O aluno que precisa se alimentar na unidade escolar, o aluno que não tem equipamentos tecnológicos, o aluno que é filho de trabalhador essencial. Então, todos esses estudantes que mais precisam, eles tiveram a escola aberta. A novidade é essa que vocês trouxeram. Até aqui, a gente estava operando com até 35% da capacidade da unidade escolar. E agora, o critério ele é espacial. As escolas vão poder organizar um planejamento para esse retorno de agosto, conforme a sua própria realidade, considerando esse distanciamento de 1 metro. Dessa forma, as escolas que tiverem mais espaço, elas podem receber mais estudantes. Cada unidade escolar vai fazer o seu plano. Mas as escolas estarem abertas e receberem os estudantes é uma coisa que a gente sempre defendeu muito. A gente sabe que a escola tem um papel fundamental para a aprendizagem do aluno e também para o seu desenvolvimento socioemocional, né? Para o aluno estar preparado para... A gente teve um probleminha com a Bruna, a gente perdeu o contato com ela. A gente está falando exatamente a respeito dessa volta às aulas. Enquanto a Bruna se reconecta aí, a gente reforça a informação, então, de que a partir do dia 2 de agosto a gente vai ter a volta das aulas presenciais para os estudantes universitários e, como a Bruna estava falando, a gente vai ter agora também a volta às aulas para os alunos da rede pública estadual. Cada escola, obviamente, vai ter que fazer a sua adequação, vai ter que fazer o seu trabalho, não é isso, Tainá? Lembrando que já tinha algumas aulas presenciais, mas era 30% com o rodízio de alunos, mas agora a grande novidade, o destaque está sendo que é 100%. E aí, acho que nós... Conseguimos retomar o contato, Bruna? Voltamos aqui, Bruna? né? Perdão, acho que teve uma perda.
de conexão aqui. Isso, exatamente. Não tem problema. Isso está sendo muito comum, né, nesses nossos tempos aqui de pandemia. Eu queria que você falasse exatamente a respeito dessa preparação para a volta às aulas, Bruna. Você falou que cada escola vai desenvolver o seu projeto de retorno, vai desenvolver o trabalho, mas como é que tem sido feito o acompanhamento pela Secretaria de Educação para essa volta? Maravilha. Bom, a gente tem várias frentes de acompanhamento com as unidades escolares. Um primeiro ponto que vale ser destacado é a distribuição dos EPIs, né? A máscara, aquele face shield, álcool em gel, sabonete, todas essas questões relacionadas aos equipamentos de segurança. Além disso, a gente tem oferecido uma série de formações focadas nos protocolos sanitários para todos os profissionais da nossa rede. Então, os protocolos, eles passam por aquele momento que a gente mede a temperatura quando o estudante chega, a organização das carteiras na sala de aula, como que é servida a merenda para os nossos alunos. Então, todas essas formações já vêm acontecendo, né, desde o ano passado para todos os nossos profissionais. Além disso, a gente disponibiliza uma série de materiais, guias orientadores e também formações para explicar como se dá esse ensino híbrido. A gente tem falado muito em ensino híbrido, né? Que vai combinar atividades que são presenciais com atividades que acontecem mediadas pela tecnologia. Então, os nossos profissionais, além de estarem sendo formados para isso, também contam, né, com um investimento aí de 1,5 bilhões de reais em equipamentos tecnológicos que estão chegando nas escolas. A gente está falando em garantir que 100% das nossas salas de aulas contem com televisão, com microfone, com webcam, tem notebook. Para pensar nos nossos alunos, por exemplo, de baixa visão, tem tablets específicos. Então, uma série de equipamentos, além de um investimento de 1,5 bilhões também no programa Dinheiro Direto na Escola, que é um recurso que a unidade escolar pode usar para fazer pequenas reformas, para adquirir equipamentos, itens relacionados com as aulas, pedagógicos, enfim, que também estão nas unidades escolares. Entendi, Bruna. Mas e se acontecer, né, daquela escola que não conseguiu se preparar ainda, como que vai ser o procedimento para aquela escola que não conseguiu adequar todas as salas, que por algum motivo ainda tiver algo pendente? Como que vai ser essa questão? Vai ter esse acompanhamento? Os alunos vão ser divididos? Como que vai ser esse trabalho? O planejamento, ele vai levar em consideração a realidade de cada unidade escolar. Então, a unidade escolar tem como parâmetro a garantia de 1 metro de distância entre os estudantes. Se por acaso houver algum espaço que não vai ser utilizado nesse momento, esse espaço vai ser desconsiderado dessa conta. E aí tem um elemento muito importante, que é a comunicação da unidade escolar com as famílias, né? Então, as escolas, na verdade, elas já vêm operando, como eu falei, desde setembro do ano passado, nesse modelo de receber alunos. Então, não é um plano que elas estão fazendo agora pela primeira vez. É um plano que, nesse momento, está só sofrendo uma alteração para essa mudança de organizar os alunos com 1 metro de distância, né? Então, eles estão readequando esse plano e vão levar em consideração os espaços disponíveis naquela unidade escolar, todas as questões específicas daquela realidade. Tá certo. Bom, a gente falou a respeito da volta da rede pública com 100% e das universidades a partir do dia 2 com 60%, mas no caso das escolas e universidades particulares, existe a possibilidade dessas instituições de ensino adotarem medidas próprias? Por exemplo, olha, eu não quero voltar com as aulas presenciais agora, eu vou continuar online, ou eu não vou voltar com 100%, eu vou voltar com 50%, 60%. Aí cada instituição privada tem o direito de tomar sua própria decisão, Bruna? Protocolo seguindo as escolas da rede particular, elas também vão poder fazer os seus planos, né? É importante dizer que as orientações que a gente, como rede estadual, está trazendo, são todas baseadas em orientações de autoridades médicas, né? A gente tem, inclusive, com a gente uma comissão médica que acompanha exclusivamente a educação, composta por médicos e pesquisadores gabaritados. Então, todos os normativos
normativos, todos os documentos orientadores, eles vão orientar aí todas as escolas que fazem parte do Estado, mas as escolas particulares vão poder montar os seus planos considerando a sua realidade. Tá, isso você tocou num ponto extremamente importante, quer dizer, que é a orientação de especialistas. Os pais, portanto, podem ficar muito tranquilos em relação a essa volta às aulas, porque ela vai acontecer com toda a segurança, né, para os seus filhos. Segurança é palavra-chave, né? Então, a gente tem essa comissão médica, como eu estava falando, que é composta por autoridades, né, da área da saúde, médicos, pesquisadores, que estão olhando especificamente para a questão da educação e ainda mais especificamente para a questão da educação no estado de São Paulo. Então, é uma comissão que se reúne com uma periodicidade justamente para ir analisando todas as questões epidemiológicas e garantir que todas as propostas estejam alinhadas com protocolos sanitários e sejam seguras para o retorno dos nossos estudantes e profissionais. Ótimo. Muito bom. Bruna, foi um desafio para muitos pais, muitas famílias, nesses últimos anos, se adequarem a esse novo método, né, online, aula online, né? Assim, podemos dizer, vocês sabem dizer, se houve algum tipo de prejuízo escolar, ou não para essas crianças? Como que foi esse período? Vocês conseguem já fazer uma avaliação? Bom, aqui em São Paulo, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer política pública baseada em evidência. E aí, ano passado, a gente fez uma avaliação para, com toda a transparência e com toda a ciência envolvida, a gente poder entender quais foram os impactos na aprendizagem dos nossos alunos. E a gente pode dizer, sim, que não ter atividades presenciais causa perdas para a aprendizagem dos nossos alunos, né? A gente investiu muito em tecnologia e a tecnologia veio para ficar, mas eu preciso dizer que a tecnologia jamais vai substituir o presencial. Os alunos mais impactados foram os nossos alunos de anos iniciais, os alunos de 1ª à 5ª série, né? Esses alunos que estão em alfabetização foram o que, conforme esse levantamento que a gente fez, mais tiveram impactos na sua aprendizagem. Nesse momento, o foco é em trazer estratégias que possam mitigar e possam recuperar a aprendizagem desses alunos. E aí, só para contar algumas delas, né? A gente está fazendo aí um trabalho, por exemplo, de expansão das nossas escolas de ensino integral, que é aquela escola, né, que tem mais horas e uma metodologia bem focada no desenvolvimento dos nossos alunos e que hoje a gente sabe que aumenta muito a aprendizagem dele. Só para vocês terem uma ideia, olhando para o IDEB 2019, né, que mensura a aprendizagem dos nossos alunos, a gente vê que as 33 escolas com melhor resultado de ensino médio do estado são do ensino integral. E das 10 primeiras de ensino fundamental, 9 são do programa. Justamente por isso, agora no mês de julho, a gente anunciou uma expansão do programa para 778 novas escolas do estado, o que nos deixa com 1.855 unidades escolares já nesse modelo no estado todo. Então, esse é um exemplo de estratégia que a gente está usando para correr atrás da aprendizagem desses alunos. Há outras também, né? A gente tem programa de recuperação, materiais impressos, distribuição de chips de internet para os alunos que mais precisam, expansão do tempo de estudos, usando também a tecnologia. Então, uma série de caminhos para a gente correr atrás do que mais importa, que é garantir que os nossos alunos aprendam e se sintam preparados para buscar os seus sonhos. Bacana, Bruna. Bom, agora é hora da retomada, né? Agora é hora da gente voltar, das crianças voltarem para as classes, dos adolescentes, dos jovens voltarem para as universidades também. E é hora da gente reforçar que esse momento de retomada é um momento que está sendo feito agora com absoluta responsabilidade, com absoluta segurança, no momento em que nós estamos avançando com a vacinação e é um momento em que nós precisamos também reforçar essa consciência da vacinação para todos, né? É um momento em que a gente precisa realmente vencer ou controlar o coronavírus.
Exatamente. A gente tem muito orgulho de dizer que São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a vacinar os profissionais da educação, né? Desde abril a gente está vacinando aí os profissionais da educação e também de contar que a gente é o primeiro estado do Brasil a planejar aí a vacinação dos nossos adolescentes de 12 a 17 anos. Os nossos adolescentes, eles começam a ser vacinados no dia 23 de agosto. A gente já, né, superou aí a quantidade de 70% da nossa população adulta do estado com uma dose da vacina aplicada. A previsão é que até o dia 20 de agosto, toda a nossa população adulta já tenha tomado a primeira dose. E a mensagem se vacine, se já chegou na sua vez, vá lá, né? Tem o Vacina Já, que é o site para fazer o pré-cadastro. E para quem está esperando a primeira dose, ficar atento e voltar. É fundamental tomar a segunda dose da vacina. Com certeza. Bruna Whiteman, coordenadora do Centro de Mídias de São Paulo, falando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Bruna, obrigado pela sua participação. Muito boa essa nossa conversa aqui, que essa retomada seja efetivamente produtiva para todos, né? Para os professores, para o ensino. Afinal de contas, o pessoal, a criançada, os adolescentes, enfim, com certeza estão sentindo muita falta das salas de aula. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço e deixo aí uma mensagem para as famílias, reforçando, né, todo o cuidado, os protocolos e a segurança para esse retorno e a importância para o desenvolvimento dos nossos estudantes, para as crianças e adolescentes do nosso estado, de estarem nas unidades escolares. Tá certo. Bruna, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Bruna Whiteman, coordenadora do Centro de Mídias de São Paulo, falando sobre a retomada das aulas presenciais aqui no estado. Exatamente. E agora a gente continua também com a nossa programação e a Lídia Dickel tem um recadinho bem legal aqui, ó, pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Pois é, tem muitas novidades no site da Hebron. Você pode entrar no site, tem combos para todas as idades. Lá você vai encontrar lançamentos também, como o novo livro do pastor Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Enfim, tem muita coisa boa lá no site da Hebron, né, Tainá? Não, tem sim. Temos livros do nosso reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Temos a Bíblia também do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, temos um material muito especial. Acesse o site editorebron.com.br. E o site é uma delícia, viu, gente? Se você não puder vir presencialmente, fique com um site que você vai gostar bastante. Se você for que nem eu, seu carrinho vai só vai enchendo. Pelo menos a entrega é grátis para todo o Brasil, então não tem problema, não precisa se preocupar com a entrega, que a entrega é grátis, tá certo? Bom, e a Junta Missionária de Pinheiros lançou nesse mês o projeto 105 Brasil. O objetivo é organizar 100 igrejas em 5 anos a partir de congregações já existentes. Ao todo, 20 congregações por ano terão o apoio da Junta Missionária de Pinheiros para se organizarem como igrejas em todo o país. O projeto 105 Brasil é um esforço missionário que a Junta Missionária de Pinheiros estará disponibilizando recursos para ajudar congregações de igrejas que estejam no processo de organização. Muitas vezes uma congregação de uma igreja falta pouco ou ajuda por um ano para a manutenção de um pastor local, do evangelista local. Às vezes é um recurso para terminar a reforma de um templo, a cobertura de um templo, para que ela possa se tornar igreja.
há um grande número de congregações de igrejas na Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse 105 Brasil é um esforço de, em 5 anos, ajudarmos 100 congregações a se tornarem igreja. Não são uma ajuda por 5 anos, a cada ano 20 congregações. Então, você que é pastor de igreja, você que está aí como conselho, tem essa congregação, não é para iniciar trabalho, não é para construir templo do zero, é uma ajuda a curto prazo, focada, direcionada para que essa congregação se torne igreja dentro do ano da parceria. Os projetos serão analisados em agosto, por isso precisam chegar até a Junta de Pinheiros até o dia 30 de julho, ok? E em agosto, melhor dizendo, serão analisados os primeiros 20 projetos e iniciando em janeiro de 2022. As congregações e igrejas podem enviar suas propostas por e-mail para a Junta Missionária de Pinheiros até o final do mês. Um dos principais requisitos é que as congregações pertençam a uma igreja presbiteriana. Outros critérios exigidos são apresentar informações como quantidade de membros, relatórios financeiros, fotos do trabalho desenvolvido, entre outras. O contato para tirar dúvidas será pelo WhatsApp 11 91095 1175. As congregações, elas não podem diretamente enviar projetos. Os projetos devem ser enviados pelo conselho da igreja do qual aquela congregação está jurisdicionada. Será um trabalho feito de igreja para igreja, não é? Então, por isso que precisa que o conselho da igreja, que tem essa congregação, envie essa intenção de parceria para que o projeto possa ser analisado. Quem envia precisa colocar justificativas e os critérios estão no nosso site. Entre no site da Junta Missionária de Pinheiros, procure lá 105 Brasil e vai ter os critérios, as informações com prazos e os contatos lá para que você possa assim dar prosseguimento ao projeto. O projeto 105 Brasil nasceu com a proposta de ajudar também o grande número de igrejas que voltaram a ser congregações e congregações que voltaram a ser ponto de pregação. O trabalho missionário de plantação de igrejas, hoje podemos ter 3 avenidas ou 3 pilares. Nós temos a plantação do zero, que é chegar em um lugar onde não tem nada e iniciar o trabalho. Nós temos o projeto de revitalização, que estamos ouvindo falar muito nisso hoje, congregações que voltaram a ponto de pregações, igrejas que voltaram à congregação por vários motivos, motivos internos, motivos externos, crise, êxodo de pessoas e que precisam retornar ao trabalho, precisa ter esse trabalho focado na revitalização. E temos também o pilar da consolidação, que é ajudar uma congregação a se tornar igreja, já está quase no ponto. Então, por isso nasceu o projeto 105 Brasil. Muito bacana. Então as igrejas, as congregações aí que estão acompanhando a nossa programação, a programação aqui do nosso Notícias do Bem, se apressem porque está finalizando o prazo aí, é só até o final do mês. E o GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Autistas, vai realizar amanhã, a partir das 4h da tarde, a conferência Reflexões sobre a Maternidade Atípica. A palestrante vai ser a psicóloga Ana Estela de Abreu. O encontro vai ser presencial aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também vai ser transmitido pelas redes sociais do GEPANDA. Se você quiser participar desse encontro presencialmente, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Acesse agora o site ippinheiros.org.br ippinheiros.org.br e clique no banner do evento que você vai ver logo na página inicial. Você vai ser encaminhado diretamente para a página de cadastro. Então, se você é mãe, se você faz parte da família ou se você é amigo de autistas, com certeza vale a pena você participar desse evento e conhecer o trabalho desenvolvido pelo GEPANDA. É um trabalho muito bonito e diferenciado também aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Lídia Díquio também está aqui e ela traz mais um recadinho importante para a gente. A Escola Bíblica Dominical é uma agência do ensino do Reino de Deus. Frequentar essa escola deve ser uma prioridade de todo cristão. É ali
que aprendemos acerca das verdades eternas mediante o estudo fiel das Escrituras. Por isso eu te convido a matricular-se na EBD. As nossas aulas retornarão no dia 25 de julho e para fazer parte é muito fácil. Acesse lá ippinheiros.org.br/inscricão EBD. Escolha a sala que você deseja participar de acordo com o seu perfil e a modalidade de ensino presencial ou online. É tempo de conhecer mais a Deus, de conhecer profundamente a sua palavra. Participe da EBD, a melhor escola do mundo. Acabando o prazo de inscrição, mas ainda dá tempo, então corra lá e garanta a sua vaga. Daqui a pouco a gente mostra para você como o projeto Mão na Massa da CNHP constrói igrejas em 30 dias. E como conseguir sucesso na hora de buscar a sua vaga no mercado de trabalho. Esse vai ser o tema do nosso Conversa Franca de hoje. Nós vamos receber a Carolina Casimiro, ela que vai estar aqui com a gente e você pode participar. Deixe a sua pergunta e faça o seu comentário aqui no nosso chat do nosso canal. Contamos com você. Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30 tem Vida Devocional com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária.
Que bom que você continua com a gente no Notícias do Bem. Nós já estamos de volta. Lembrando que o nosso compromisso é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. Então, se você não consegue assistir o nosso programa ao vivo, não tem problema. Tem a reprise às 18 para que você possa ficar bem informado a respeito das notícias da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, claro, as notícias que também fazem parte do nosso dia a dia. Uma cosmovisão cristã, uma visão diferente, um editorial diferente para a gente aqui todos os dias na nossa IPP-TV, tá certo, Tainá? Tá certo. E a Confederação de UPHs, a União Presbiteriana de Homens, desenvolve um projeto que tem sido uma mão na massa para muitas igrejas. A proposta, olha só, é construir igrejas em até 30 dias. A última foi em parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, na cidade de Miguelópolis. 30 dias, ou melhor, um mês. Quem aí já planejou uma construção sabe que esse seria um prazo maravilhoso para terminar um imóvel. E é exatamente nesse tempo que o projeto Mão na Massa entrega suas obras. A iniciativa da Confederação de UPHs, a União Presbiteriana de Homens, surgiu pela necessidade de construir templos em cidades distantes com acesso difícil e falta de recursos. A história começou em 2003 no Congresso da Confederação Sinodal UPH do Grande ABC. O reverendo Paulo Sérgio, então presidente da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, apresentou o desafio de construção da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz de la Sierra. O tempo passou e, em abril de 2007, a liderança da UPH-ABC organizou um grupo com a intenção de finalizar a obra na Bolívia. O presbítero Paulo Ivo, secretário de Missões da Confederação de Homens Presbiterianos, Paulo Silas Casini e o presbítero Edivaldo foram selecionados para liderarem o projeto. De lá para cá, várias igrejas foram construídas. O maior desafio desse projeto é superar o cronograma, manter o cronograma. É um cronograma de 5 semanas, tudo muito apertado. Nós precisamos utilizar material, equipamento, tudo do bom e do melhor para a igreja, não pode ser coisas de segunda. Então a nossa preocupação é botar todo esse material na obra e seguir o cronograma, para que no dia de hoje pudesse inaugurar, na 5ª semana. Desde o primeiro, no ano de 2007, em Santa Cruz de la Sierra, quando estivemos a construir na primeira igreja, até essa que é a 15ª edição do projeto. Perfeito. Como é possível construir uma igreja em 30 dias? Olha, muita gente pergunta. Nós vamos estar em Rorainópolis, construindo uma outra igreja, no dia 16 de outubro. Eu pretendo dar uma paradinha e dar uma olhada para ver como que é, porque até hoje também eu não consigo entender. Eu olho, presto atenção e não entendo como que é possível. É coisa de Deus, é um milagre. O projeto conta com voluntários, mas para participar é preciso cumprir alguns requisitos, como ser membro de uma igreja presbiteriana e sócio da UPH, ter o desejo de participar como profissional ou ajudante na obra de construção do templo, ter disponibilidade de 10 dias ou mais para a participação da construção, prover o valor necessário para a sua passagem de ida e volta e responsabilizar-se por participação. A nossa experiência com o projeto Mão na Massa, ela foi algo maravilhoso. Nós sempre tínhamos um desejo muito grande de participar. A gente via o projeto através das mídias, através dos congressos, da divulgação, eles postando aqueles templos sendo construídos, e a gente vendo aquela alegria e ficando admirado como é que constrói um templo em tão pouco tempo, 30 e poucos dias. E nós queríamos sentir essa experiência de estar junto. Por algumas obras, nós enviamos pessoas, apoiamos, mas nós tínhamos um desejo de participar. E a nossa primeira participação foi no ano de 2015, lá na Chapada dos Guimarães. Fomos lá ajudar a reformar a escola presbiteriana Buritis. Nós pudemos estar lá, eu com minha esposa, e o diácono Luiz Fernando com a esposa, e elas atuaram brilhantemente lá, preparando a alimentação, lavando as roupas, e nós pudemos estar ali aquele
33 dias de intenso trabalho reformando aquela escola. Uma experiência maravilhosa. Mas eu tinha um desejo, um sonho de participar da construção mesmo de um templo. E Deus nos deu essa bênção no ano 2019, de poder estar aqui tendo mais 3 irmãos, para podermos sermos desafiados a tomar parte desse projeto. Então Deus nos abençoou e nós pudemos então nos preparar e irmos de Belo Horizonte viajarmos até Tocantinópolis, para ali poder estar agora tendo a experiência da construção de um templo. Algo maravilhoso, poder ver aquela obra iniciada e semana após semana vendo etapa sendo concluída e poder participar até o final no culto de inauguração e sairmos dali com aquele trabalho realizado e vendo a alegria dos irmãos. E no ano seguinte, esses mesmos irmãos, Deus nos deu a bênção de irmos até Itabaianinha e lá também realizar a obra. Fomos de carro próprio, com o carro do José Antônio, e lá pudemos trabalhar, realizar aquela obra. Nesse ano, lá de Itabaianinha, foi um ano mais complicado para nós, porque nós fomos para lá com a minha sogra enferma, e o Israel, que era filho dela também, lá trabalhando, acompanhando em oração, e nós não pudemos ficar até o final, em virtude do falecimento dela, que acabou vindo a falecer, e nós tivemos que voltar uma semana antes, e os irmãos lá brilhantemente terminaram aquela obra. E é uma experiência que só quem participa que sabe, da alegria de estar ali, trabalhando desde muito cedo até às vezes à noite adentro para ver aquela obra realizada. E Deus deu essa graça para nós estarmos realizando. E este ano, nosso desejo, além desse templo em Miguelópolis que os irmãos já participaram, nós temos um desejo de participar lá em Roranópolis, em outubro e novembro, se confirmar a construção desse templo. Nosso desejo é irmos aqui novamente, às vezes umas 4 ou 5 pessoas, participar. É um desejo muito grande meu e da minha esposa tomar parte desse projeto. Se Deus nos der essa graça, Ele vai estar também providenciando todos os meios necessários. E esse trabalho ele tem sido realizado primeiramente com a ajuda do nosso Deus e também a Junta de Missões aqui da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, através do pastor Anderson Sattler. É uma igreja que tem abençoado muito esse projeto, levantado recursos, apoiado, nos liberado para esse trabalho, porque somos evangelistas aqui do campo, e eles têm de fato sido uma bênção aqui para o apoio e a participação desse trabalho. Então, a nossa experiência com o projeto Mão na Massa é maravilhosa. Incentivo a você que ainda não participou a participar, a ter essa experiência maravilhosa também. O passo a passo antes de iniciar uma obra é a definição do local. Depois, a convocação dos voluntários e pronto, mão na massa. Aprovada a parceria, marcamos uma visita técnica, viemos aqui, conhecemos o local, o terreno e passamos então a convocar esses que seriam os voluntários que participariam do projeto a partir do dia 6 de junho até o dia de hoje. E é assim que se processa, a gente fecha a data, convoca os voluntários, junta o grupo e construímos. A obra mais recente foi a construção do novo templo da congregação de Miguelópolis, no interior de São Paulo. Em fevereiro desse ano, o reverendo Arival nos convidou para uma reunião e nas conversas que tivemos lá na igreja, ele anunciou a proposta de uma parceria entre o Projeto Mão na Massa, que é um projeto da UPH, com a Junta Missionária de Pinheiros, para construir uma igreja aqui no estado de São Paulo. Seria a primeira igreja que o projeto constrói aqui no estado. E nós fizemos uma avaliação junto à liderança, os outros líderes do projeto, e tomamos a decisão de firmar essa parceria em fevereiro desse ano. Olha só
Que bênção, né? Muito que bacana esse projeto, né? Muito legal. E logo depois do Notícias do Bem, tem Conversa da Tarde. Pois é, o Marcos Melo vai trazer os destaques do programa de hoje pra gente. Oi, Marcos. Boa tarde, Roberto e todo mundo que acompanha o Notícias do Bem. Eu tenho uma notícia para vocês aí. O Conversa da Tarde é um novo programa da IPP-TV. E todas as tardes, 1h30, ao vivo, nós nos encontramos para conversar sobre assuntos da atualidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema Andando com o Tanque Vazio. Em algum momento da sua vida, você já precisou tirar forças de onde não tinha? Você já se sentiu cansado e esgotado? Seja mentalmente, fisicamente, isso já aconteceu com você? Se sim, eu quero te esperar, quero te convidar para esta conversa 1h30 da tarde, ao vivo aqui na IPP-TV. Até já, logo após o Notícias do Bem. Então, assim que acabar Notícias do Bem, você continue ligadinho aí, porque essa Conversa da Tarde rende, hein? E é uma delícia participar. E amanhã, gente, é o dia do culto Impacto da UMP e o tema promete ser polêmico. Como sempre, né? Esse culto Impacto da UMP sempre tem temas bastante interessantes. O repórter Matheus Santos está na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vai trazer as informações para a gente sobre o culto de amanhã. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Oi, Quirino, oi, Taná, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Isso mesmo, amanhã, sábado, dia 24 de julho, tem o culto de jovens Impacto, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O culto começa às 18h30 e tem o tema, ó, o medo que assombra a humanidade, medo da morte e suas implicações com preleção do reverendo Robert Mota, da Igreja Presbiteriana da Lapa. Sobre isso eu vou conversar agora ao vivo com a organizadora do evento, Paola Reis. Paola, muito obrigado por sua participação, boa tarde para você. Como é que será esse culto? Esse é um culto comum de jovens, não tem nada assim de extraordinário, mas a gente preza muito por uma boa pregação, uma boa exposição da palavra, vai ter louvor, vai ter muitos jovens, como sempre, e a ideia é incentivar a comunhão e a interação entre eles, com uma palavra prática, né, dentro de um tema que é tão atual e tão necessário. Vai ter sorteio também? Vai ter sorteio de livro também. Na verdade, o sorteio está acontecendo lá no nosso Instagram. Como é que o pessoal faz para participar? No nosso Instagram, impacto.ipp, você consegue acessar o link de inscrição para o culto. É importante você fazer a sua inscrição para o culto presencial. E também lá no feed você encontra como participar do sorteio do livro. Paula, ressalta o convite para os jovens aí. Gente, venha. Não sei quem está lutando contra o medo da morte, quem lutou, como você pode ajudar outras pessoas, mas esse tema é muito importante. Então, separa um tempo na sua agenda, vem amanhã, 18h30 presencial. A gente vai ter a transmissão online também no canal do IPP-TV, mas se você puder vir, vai ser muito melhor. Perfeito, Paulo. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Vamos só ressaltar então, para quem quiser fazer a inscrição para participar desse culto, é só acessar o instagram.com/impacto.ipp ou entrar se você já tem o aplicativo Instagram instalado, é só entrar no @impacto.ipp. O culto começa às 18h30, tem a preleção do reverendo Robert Mota e é importante, por conta das medidas de biossegurança que estão sendo adotadas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é importante que você faça a sua inscrição, né, por meio do Instagram, né, no Instagram @impacto.ipp, e lá na bio terá o link para você acessar e fazer a inscrição para o culto. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Bom fim de semana para todos nós aí. Segunda-feira você vai estar de volta aqui com as informações ao vivo no nosso Notícias do Bem. Aliás, o Matheus falou a respeito da inscrição para o culto Impacto. Eu quero reforçar também as inscrições para o culto desse final de semana, os cultos de domingo. As inscrições já estão abertas no ippinheiros.org.br e as inscrições terminam rapidamente, viu? Então, se você quer participar presencialmente no culto de domingo, corre lá, faz a sua inscrição, escolha o seu horário, o horário do culto, o horário da IBD que você quer participar e já garanta a sua vaga para esse domingo, tá certo, Tainá? Tá certo. Eu gostaria, antes de continuar, mandar um abraço pro Ricardo Reis, tá aqui com a gente, diretamente de Araçatuba, interior de São Paulo. Graça e paz. Viu, Ricardo? Obrigada pela participação. E do Wagner também, o Gerson, a Delva, que tá sempre aqui acompanhando a programação. E a gente continua com a Lídia Dica, que ela tem um recadinho pra gente. Então vamos ouvir. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços?
Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Olha só que legal. No Notícias do Bem de hoje tem a nossa coluna de Direito do Consumidor. A advogada Cristina Lombardi vai falar com a gente sobre como proceder quando temos problemas com a entrega de produtos comprados pela internet. Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas orientações, algumas sugestões de como a gente deve proceder em caso de termos alguns tipos de problemas com o recebimento de produtos comprados, principalmente comprados pela internet ou comprados fora do estabelecimento, seja por telefone, por catálogo, mas hoje o mais comum tem sido por lojas virtuais, né? Então, como que a gente faz, qual deve ser a linha, o curso de ação, no caso de você comprar alguma coisa, passar o prazo previsto e você não receber? Bem, quando isso acontece, se já aconteceu, vamos comentar o que fazer. No processo em que você faz a compra, é importante manter um acompanhamento, ter controle dos prazos. Às vezes a gente acaba comprando um monte de coisa, não está nem controlando, nem sabendo que dia que deveria ser entregue, né? E nessa você pode até perder algum tipo de prazo de reclamação. Então é importante manter um acompanhamento e passou do prazo, começa a formalizar a sua notificação, seja por e-mail, seja pelos canais de contato da empresa, um fale conosco, o que quer que seja. Por quê? Porque nesse cenário, se você tiver, se isso realmente não se resolver, se a empresa não entregar o seu produto, você vai precisar formalizar algum tipo de reclamação mais oficial, no limite até mesmo num PROCON. Mas antes disso, você pode formalizar reclamações em plataformas como Reclame Aqui, que embora não seja oficial, é uma plataforma que tem ganhado bastante relevância, né, no âmbito das empresas. As empresas, muitas das empresas, principalmente empresas maiores, empresas mais estabelecidas, e hoje em dia até empresas médias e pequenas acabam vendo a qualificação no Reclame Aqui como uma coisa importante. Por quê? Porque muita gente consulta antes de comprar e é uma coisa que a gente vai recomendar, que se faça isso mesmo. Veja se a empresa tem um índice muito grande de reclamações. Então, o fato é, muitas empresas, para melhorar eventualmente seus índices de reclamação, índice de atendimento, a sua avaliação de qualidade de atendimento, quando você faz uma reclamaçãozinha nesse site, muitas vezes vai ser atendido, né? Coisas que talvez não tivessem sido atendidas antes pelos canais comuns de comunicação. Então, se já aconteceu o problema, o curso de ação seria esse: formalizar as reclamações devidas, ir realmente atrás, conforme o tipo de plataforma pela qual você usou o pagamento pode ser suspenso. Por cartão de crédito, às vezes sim, outras vezes não, mas quando é por PayPal, quando é por PagSeguro, às vezes existe um prazo que a própria plataforma dá para que você suspenda o pagamento em caso de uma disputa ou de uma falha de entrega de produto ou de serviço. Agora, a melhor recomendação é a prevenção, são as recomendações do que fazer previamente na hora de escolher aonde comprar. Tá? O fato é, hoje em dia é muito comum a entrega de produtos vindos do exterior, produtos vindos da China, e mesmo na China existem sites mais confiáveis e sites menos confiáveis, sites que não têm nenhum tipo de histórico, né, de como isso funciona, e que você realmente não vai ter acesso. Os sites maiores, o famoso AliExpress e alguns outros, já tem um fluxo de canal de atendimento bastante bom, né? Os chineses até que se esforçam bem de atender direitinho. Então, são coisas que já está mais testado
pelo mercado e que tem funcionado, né? A própria Americanas está vendendo produtos da China e que muitas vezes não entregam, e a Americanas, nesse caso, se responsabiliza. A dica maior, a orientação maior seria checar o site. O que é uma coisa muito preocupante e que nós recomendamos que não seja feito, que se tome bastante cuidado. O Facebook tem, mais recentemente, de alguns meses para cá, uma prática de ter um setorzinho, né, de compras e de ofertas e de promoções patrocinadas que são enviadas conforme os interesses, conforme as coisas que você já pesquisou. E que muitas vezes vem de sites desconhecidos e não confiáveis. Quando você acessa o site, você deve dar uma olhada com bastante atenção, e aí é até preferível que você dê uma olhada no computador e não no celular, para que você enxergue mais coisas, mais itens, ver se é um site seguro, se é um site certificado, se ele tem aquelas marquinhas, né, dos símbolos de segurança, de que os dados são criptografados, de que ele segue as normas da LGPD, colocam que os avisos de aceitação de cookies, coisas assim, que não são garantias, mas são indícios de que é um site confiável, um site de uma empresa estabelecida. A data de lançamento do site, quando você clica para ver nas configurações em qual é a data daquele site, muitas vezes existem promoções que são lançadas assim em outros canais, mas no Facebook está sendo muito comum isso. Sites que são promoções que são lançadas no Facebook. Quando você olha, o site foi feito assim nesse mês, ontem, o site, então, de fato, ele não tem registro, são sites assim muito apelativos, com muitas promoções, clique aqui, e se você não clicar, essa promoção vai acabar em 5 minutos, a promoção não vai acabar em 5 minutos. Então, assim, tenha um pouco mais de atenção para não fazer uma compra em um site que não é de uma empresa conhecida, não é de uma empresa estabelecida, porque existem muitos riscos associados, seja o risco do seu cartão de crédito, o risco de proteção para os seus dados, vazamento de dados que podem ser mal utilizados depois, seja a não entrega do produto e você não ter mais para quem reclamar e entrar em bastante dificuldade. Você não vai nem achar o CNPJ da empresa para poder entrar no PROCON se for necessário. Então, a recomendação é bastante atenção. Hoje o mercado, justamente pelo aumento das compras online, está muito competitivo e você acha coisas em preços muito semelhantes em sites confiáveis, principalmente nos marketplaces, como no Mercado Livre, que entrega muito rápido e que dá um grau de suporte, de garantia para o consumidor muito melhor. Então, é importante pesquisar. Além disso, uma dica um pouco básica, mas que talvez a gente, por conta da questão dos produtos da China, a gente acaba, às vezes, não tendo tanta atenção, é desconfiar de preços muito baratos, de coisas que estão muito desproporcionais ao que você costuma encontrar no mercado. Uma coisa são as discrepâncias de preços que têm a ver com marca, tá? De fato, um mesmo produto, por conta de uma marca famosa, uma marca conhecida, notória, ele pode ter um valor altíssimo em comparação com um outro produto semelhante no sentido de um produto que desempenha a mesma função. Agora, a gente precisa ter precaução e desconfiar, de fato, de promoções muito fora do padrão de mercado, dos preços, tá? Hoje, a gente está no mercado globalizado, existe um alto grau de competitividade, os preços das coisas não são tão discrepantes assim. Você não vai conseguir comprar alguma coisa 10 vezes mais barata do que a média do que todos estão praticando. Existem variações que são razoáveis, 20%, 30% é uma variação razoável. O dobro já é algo que você deve se empenhar em pesquisar um pouco mais. E mesmo em sites de empresas confiáveis, a gente tem que estar preocupado com clonagem de site. Isso tem acontecido e nós atendemos casos aqui de clonagens de sites americanas, do Magazine Luiza, sites grandes, respeitados, que são empresas sérias, mas que o site foi clonado e por desatenção do consumidor, ele não comprou. Ele achou que ele estava no site do Magazine Luiza e não estava. Então, eu acho que as orientações, elas são mais voltadas à prevenção, porque depois que acontece, o curso de ação é um só. Atender aos prazos de reclamação, formalizar as reclamações,
por escrito, né? Porque isso você vai ter um melhor controle, uma melhor forma de provar depois se você precisar ir para um consumidor por órgão, alguma coisa assim. Então, e claro, checar sempre antes, principalmente no também aqui, checar a reputação, checar se o site é confiável, ver referência de outras pessoas que compraram, se receberam, se não tiveram grandes problemas, tá? Acho que essas dicas, se a gente tiver esse tipo de atenção, seguir essas orientações, a gente diminui bastante o risco de problemas e de ter dor de cabeça depois, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Bacana, dicas importantes, né? E o nosso pastor titular, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, tem um convite especial para os pais da nossa igreja. Eu quero me dirigir neste momento para os pais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, principalmente aqueles pais que têm filhos no departamento infantil da igreja. Nos 2 próximos domingos, né, domingo agora 24, e domingo 25 e domingo 1º de agosto, eu estarei ministrando 2 aulas aqui no templo, às 9h30 da manhã, falando sobre como instruir os nossos filhos sobre sexo, sobre gênero, e também sobre como criar filhos na disciplina do Senhor. Então convido você que é pai, e se você puder estar presencialmente, nós temos mais de 400 vagas no auditório e temos também online para você acompanhar de casa. Um grande abraço, espero por vocês. Fica aí o convite do nosso reverendo. E daqui a pouco a gente mostra para você como conseguir sucesso na hora de buscar a sua vaga no mercado de trabalho. Esse vai ser o tema do nosso Conversa Franca de hoje. Pois é, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Business Partner e Recruiter Carolina Casimiro. Você também pode participar, ainda dá tempo. Deixa aí a sua pergunta, faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo. Voltamos já, não saia daí. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Olá! Eu tenho uma convocação importante para você que é membro comungante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No próximo sábado, dia 31, entre 1 e 6 da tarde, e no domingo, dia 1º, entre 8 da manhã e 12h30, e depois entre 13h30 da tarde e 7 da noite, estará acontecendo aqui na igreja a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novas lideranças. 20 candidatos a diáconos vão concorrer a 15 vagas e 2 candidatos a presbítero disputam uma vaga. A votação será inteiramente digital, mas você precisa estar presente para assinar a lista de votação. Os nomes dos candidatos já estão sendo divulgados em cartazes distribuídos pela igreja. Ore ao Senhor e venha participar desse momento importante na vida da nossa comunidade. Que Deus abençoe esse processo e que tudo seja para a glória do seu reino. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida.
Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. E nós já estamos de volta com Notícias do Bem. E a notícia de hoje também é muito boa. A nossa conversa franca de hoje vai ser muito boa. A economia brasileira gerou mais de 280 mil vagas de empregos com carteira assinada em maio. O volume representa a aceleração em relação aos meses anteriores. Mas afinal de contas, como é que a gente consegue acessar essas vagas? Como é que a gente consegue se inserir no mercado de trabalho? Para falar ao vivo sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Notícias do Bem a business partner e recruiter Carolina Casimiro. Carol, obrigado por estar com a gente nessa sexta-feira. Seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Bom, primeira dúvida é exatamente em relação a isso. A gente tem 280 mil novas vagas de trabalho, que parece bastante, mas apesar da gente ter um incremento nas vagas, muitas pessoas têm muita dificuldade para conseguir se inserir no mercado de trabalho, e esse é o aspecto principal que a gente quer tratar com você. Quer dizer, por que há essa dificuldade tão grande para algumas pessoas conseguirem entrar no mercado? Certo. Eu acho assim, primordialmente, né, quando a gente fala que tem essa quantidade de vaga, a gente precisa entender, na verdade, o que são essas vagas, né? Elas são vagas do quê? Para onde? Para quê? E por isso que é muito difícil, porque às vezes parece que existem muitas vagas, mas às vezes são em setores muito restritos ou para experiências muito restritas, né? E a dificuldade, eu sempre acredito que são duas. Uma, o mercado tem cada vez mais optado por pessoas mais jovens e profissionais mais jovens. E o segundo é pessoas efetivamente capacitadas para ocuparem os lugares dessas vagas que abriram. Entendi. E, Carolina, nós tivemos até uma pergunta aqui no chat, um pouquinho antes, que ele estava querendo saber uma questão. Vale a pena ainda hoje a pessoa investir numa pós-graduação? Porque a pessoa termina a graduação, já quer ir para o mercado de trabalho, mas e às vezes não investe ali no ensino, né? Não quer uma pós-graduação, uma especialização. Vale a pena? Olha, profissionalização sempre vale a pena, mas tudo depende para o que você quer, né? Existem algumas pós-graduações que são voltadas para o mercado, né, de acadêmico. É isso que você quer? Outras pós-graduações são mais voltadas para o teórico. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm optado por MBAs ou até escolas de extensão que prometem ensinos mais práticos. Então, ensino, conhecimento sempre vale a pena. Pós-graduação sempre vale a pena, mas depende para onde você quer ir. Mas, de qualquer forma, essa questão da formação é cada vez mais importante, né? Antigamente, a graduação já era garantia de que você ia ter um bom emprego e que você ia conseguir sustentar sua família, enfim. Hoje não é mais. A graduação hoje simplesmente já não garante mais essas possibilidades, né, Carol? Não garante. Isso é triste por um lado, né? Porque eu acho que as coisas que eram simples se tornaram mais difíceis. Mas eu acho que isso tira a gente da zona de conforto. Hoje, além da sua formação, você precisa ter experiência. E não só experiência profissional. Experiência com coisas que formem comportamentos, que a gente chama de soft skills, né? Então, experiências de comunicação, experiências com alguns softwares, mas também experiências, por exemplo, de algumas ONGs ou trabalhos da igreja. Isso sempre faz diferença, porque se mostra uma pessoa que ela é multitasking, que a gente pode dizer, ou seja, tem múltiplos braços e atua em várias coisas. Isso para a empresa é muito importante. Cada vez mais profissionais plurais. Muito legal, muito interessante, Carol. E hoje, quando você está ali, você recebe um candidato, como que é essa conversa, essa troca ali nessa entrevista, né? Qual que é a principal dificuldade que você sente dos candidatos, né, ali da vaga?
Eu acho que as pessoas ficam muito nervosas, né, de maneira geral. A gente tem aquela ideia que em entrevista você vai encontrar um carrasco que vai querer saber todos os seus podres da vida, e não é bem assim. Mas a nossa principal dificuldade numa entrevista é fazer com que o profissional seja transparente. Então, efetivamente, quando a gente pergunta quais são os seus principais pontos fracos, a pessoa não responda, eu sou perfeccionista. Perfeccionista não é defeito, né? Então, a gente precisa de gente cada vez mais transparente. Isso a gente sente muita falta. E também pessoas que consigam se vender, né, de maneira positiva, colocando a trajetória de maneira clara, assertiva e também transparente, no sentido de que sei fazer isso, não sei fazer isso, mas estou disposto a aprender. Você falou algumas dicas práticas aí, né, a respeito de ser assertivo e tal, mas tem outras questões que também interferem na entrevista, por exemplo, a postura do candidato, o jeito que ele se veste, a maneira como ele fala, tudo isso acaba sendo observado na hora de uma entrevista, Carol? Sim, tudo isso é observado. A gente chama muito de body language, né? Como a pessoa se porta, como ela se manifesta ali naquela entrevista. Então, sim, sua roupa vai ser observada no bom sentido, ou seja, para saber se você está adequado ou não ao ambiente. A sua forma de falar também vai ser muito notada. Então, se essa pessoa está falando em algum tom de arrogância, se a gente nota ou não que ela pode estar inventando, acrescentando algo a mais que não existe. Se a pessoa está confortável ou não, a gente nota muito mais isso para ver se a gente faz um quebra-gelo para o candidato. E uma coisa que eu sempre digo, o recrutador ou qualquer pessoa que está na sua frente, a intenção dela não é evitar e ser uma barreira para que você consiga o seu trabalho. Ela está ali também fazendo o trabalho dela, quer saber se para a empresa você vai agregar e também se você, de certa maneira, vai ser feliz e vai conseguir construir algo a longo prazo naquele lugar. É uma via de mão dupla. Interessante. Uma coisa que você falou muito, ali no começo nós mostramos a quantidade de vagas e aí você falou, é importante observar quais são os setores, quais são as áreas dessas vagas, né? Muitos profissionais hoje, às vezes eles seguram a oportunidade, eles ficam, não é muito bem a minha área porque eu estou especializado, e realmente tem uns currículos aí bem amplos, né? Currículos bons, mas existe às vezes um desemprego, um momento difícil que nós estamos vivendo. Vale a pena a pessoa tentar aquela vaga? Vale a pena ela aguardar um pouco mais? Quando essa pessoa, às vezes, vai para uma vaga, às vezes o salário ali, como que vocês percebem essa conversa durante a entrevista? Se isso está muito claro para aquele profissional, assim, como que é esse desenvolvimento ali nessa parte da entrevista, Carol? Certo. Eu acho que queria só trazer um passo antes. É muito importante que você se candidate em vagas que façam sentido para você, para que você não fique um peixe fora d'água, né? E você não arrisque ali uma ficha que não vai levar muito a nada. Então, cada vez mais é bom você olhar a vaga, ver se você se enquadra ou não. Às vezes podem ter desafios que para você pode ser novo, tudo bem. Mas minimamente você tem algum know-how naquilo de primeira? Então, ótimo, se candidate. A gente sempre percebe na entrevista se a pessoa, ela efetivamente manja e detém aquele conhecimento que a gente precisa. E é isso que você precisa deixar cada vez mais claro. Então, se a vaga, por exemplo, pede Excel, assim, tem que ser o profissional, macro e desenvolvedor. Você que tem um básico não vai se candidatar, certo? Agora, você tem quase um lá, falta um pouquinho para ser quase fluente no meu Excel. Se candidate e diga, olha, eu tenho essas dificuldades ainda, mas tenho toda a minha disposição para aprender. Certos riscos valem correr, outros não. O tempo todo você está falando aqui a respeito de transparência, né? A gente vê na tua fala, assim, sempre essa questão da transparência. Isso é um problema ainda na hora das entrevistas? Você percebe quando vai entrevistar que as pessoas querem enganar o recrutador em algumas situações? O tempo todo. O tempo todo. Olha, deixa eu dar um golpe do João sem braço aqui, como a gente falava antigamente. Deixar meu currículo bonito. O tempo todo. A gente ainda se sente, a gente percebe às vezes que tem muita gente querendo enganar a gente. E isso é onde o candidato normalmente mais cai na nossa percepção. É quando ele quer vender uma coisa que ele não tem. Ou quando ele fala que ele entende de algo que ele não entende. Isso é um ponto crucial. Porque se a gente não consegue contar com a transparência daquele candidato antes dele entrar na empresa,
Dentro da empresa, eu também não vou conseguir contar. Então, isso ali é perda de pontinhos, com certeza. E essa nova fase que nós estamos vivendo? Hoje você vê muitas vagas de trabalhos, anúncios e tudo mais, só que fala home office. Como que é essa entrevista? Como é que está acontecendo tudo isso, Carol? Como que você vê esse mercado novo? Olha, eu gosto do mercado de home office porque eu acho que as pessoas, principalmente para entrevista, eu tenho a percepção que fica mais informal. Isso facilita muito com que as pessoas se soltem. A gente teve vezes que eu entrevistei, o cachorro latiu, a pessoa virou a câmera para falar, olha meu cachorro. Eu falei, legal, que bom, já conheci um pedaço da sua casa, um pedaço da sua vida. Então, eu acredito que o home office, principalmente quando a gente faz uma entrevista em home office, ela traz um pouquinho mais de descontração. Mas o que a gente perde no home office, muitas vezes, é a leitura e a postura da entrevista. Às vezes as pessoas, como elas estão em casa, elas se sentem muito mais à vontade. Lembre-se, você está na sua casa, mas você está numa entrevista também. Então, o equilíbrio, o bom senso, que parecem coisas simples, mas que são muito difíceis de a gente ter e encontrar hoje em dia, é muito mais importante no home office do que no presencial. Porque no presencial, o ambiente te condiciona a você ser um pouco mais formal, a você ter esse feeling. E em casa, por vezes, a gente perde e se distrai com isso. Exatamente. Bom, eu queria falar a respeito de um tema agora que é um problema sério para muita gente, que é fazer currículo, né? O que a gente coloca no currículo, o que a gente não deve colocar no currículo. A gente faz um currículo de uma página, a gente faz um currículo de 52 páginas, contando toda a nossa vida. Quais são as orientações que a gente pode passar para quem está acompanhando Notícias do Bem? Bom, acho que são dicas, né, principalmente. O seu currículo tem que dizer sobre você em que sentido? Primeiro, quem é você? Seu nome? Como eu te contacto? Ou seja, seus telefones, o seu endereço, o seu e-mail. Isso é primordial. Depois, uma linha, no máximo um parágrafo de 2 linhas, sobre o que você quer e os seus objetivos, né? Por que você fez o que você fez? Por que você se candidatou àquela vaga e não para outra? Isso é muito importante. E depois, contar um pouco da sua trajetória profissional, tá? Muito simples, dizendo qual é a empresa, de que setor é essa empresa, qual foi seu cargo e pelo menos ali bullet points, que são aqueles pontinhos, pelo menos 3 explicando o core, ou seja, o coração daquilo que você fazia. Uma página preferencialmente. Por quê? Porque mais de uma página pode fazer com que o seu currículo fique muito extenso e as pessoas não leiam ele. Então, sim, faça uma página, resuma. Se você tem uma extensão de experiências profissionais, não precisa contar desde aquele seu estágio lá em 95. Pode ir para os anos 2000 que a gente agradece. Ela falou em 95, agora eu fiquei tipo... 95 eu já nem era mais estagiário. Já começou cedo, né? Não, mas eu nem tento fazer esse negócio de currículo assim, não, porque só a última tá bom. Mas muito bom. E assim, Carol, temos mais dicas que podemos compartilhar, assim, na hora de a pessoa, tem algumas pessoas que estão nos assistindo, e assim, tá com uma agenda, já tá marcado, não para amanhã, porque é sábado, né? Mas segunda-feira já vai começar a semana e já tem uma entrevista marcada, e ela já tá assim... Ai, que bom, já tô com a caderneta e a caneta aqui, quero anotar tudo para não perder nenhum detalhe, né? Quais os cuidados básicos, assim, que ela pode ter nessa entrevista? Primeiro, se você se candidatou para a vaga, tente rever o descritivo da vaga que você se candidatou. Normalmente tem lá o que você ia fazer, quais eram os seus, a gente chama de job description, né? Ou seja, a gente conta mais ou menos como que seria o seu dia a dia dentro da empresa. Leia aquilo. São palavras-chave para que na hora da entrevista, o recrutador ou a pessoa que está falando com você conecte aquilo que a gente precisa com o que você tem a oferecer. Então, é muito importante você ter em mente o que aquele descritivo diz. Segundo, se você ainda não sabe, se você não perguntou para o recrutador dress code, ou como eu me visto, ou como eu me porto, né? E apesar de a gente estar home office e ser uma tela, a gente também vê roupa, viu? Então, fiquem atentos. Tente olhar sites. Hoje a gente tem tanto Instagram, tanto Facebook das empresas. Veja como as pessoas estão vestidas ali para você poder ter uma noção, né? Uma leitura daquele ambiente e como você pode se portar em relação a ele. Minha terceira dica, fique calmo.
lembre-se sempre, a entrevista não é uma barreira, ela é um processo. Ou seja, se você passar por ele, você vai para uma próxima etapa. Não pense que ali é para te destruir, nossa, mas ali é para eu ser testado. Não pense como um teste. Pense realmente num ambiente para você ser transparente, dizer sobre a sua experiência, valorizar os seus pontos fortes, mas também deixar claro os seus pontos a serem desenvolvidos. Tem um outro aspecto que eu queria tratar com você, que muitas empresas muitas empresas buscam, que é a questão das redes sociais, né? Outras empresas não, enfim, cada uma tem uma regra específica no momento do recrutamento em relação às redes sociais dos candidatos, mas de qualquer forma é algo que também vale a pena ter cuidado, né, com aquilo que a gente publica nas nossas redes sociais, principalmente se elas são abertas para todos, né? Com certeza. Algumas empresas têm sim esse hábito de olhar Facebook, Instagram, LinkedIn, sem dúvida. Esse LinkedIn a gente sempre vai olhar. Então, tome cuidado com aquilo que você vai postar. É uma rede privada sua, então ninguém ali quer te coagir a não postar aquilo que você deseja. Mas bom senso é muito importante, porque a informação que você coloca ali pode trazer um pouco de quem você é. E dependendo de como essa empresa enxerga aquele seu posicionamento, aquele seu comentário, pode ser que acenda uma pequena bandeira vermelha ali sobre o seu perfil. Então tome cuidado com isso. Tá certo. Você falou também, aproveitando esse gancho da rede social aí, das pessoas pesquisarem, né, a respeito das empresas. É importante que o candidato também conheça alguma coisa da empresa, né? Porque muitas vezes você vai fazer entrevista com o candidato, ele não sabe nada a respeito da empresa, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali, né? Na verdade. Isso acontece, né, Carol? Acontece. Já chegou para mim, por exemplo, uma situação real de um candidato que não viu sobre a minha empresa. Ele falou, não, porque eu estou aqui para que você me convença o porquê vocês devem me contratar. Bom, ok. Eu falei, tudo bem, então não vai acontecer a entrevista. É assim, então lembre-se, pense que a pessoa que está dentro daquela empresa, ela valoriza aquele lugar, ela gosta daquele lugar. Então, se você traz comentários, traz coisas que você leu sobre aquele lugar, vocês vão ter assuntos em comum, pontos em comum. Então, leia, até para que você possa discutir, possa tirar suas dúvidas. Isso mostra proatividade e interesse. E já são comportamentos importantes para você dar o primeiro check positivo na sua entrevista. Carol, ali na sua descrição, você realiza um trabalho diferenciado dentro da empresa também, né? Porque às vezes a gente pensa assim no RH só naquela questão de contratação, ou às vezes passe no RH quando a pessoa está lá ou para entrar ou para sair. Antigamente era departamento pessoal, era pior ainda, né? Era pior ainda. O RH hoje já está aparecendo, tem uns RHs aí que parecem departamento pessoal, né? Mas enfim. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa atuação também dentro da própria empresa, né? Com os funcionários, com a empresa, como que é esse desenvolver essa evolução, ali? Né, a gente pode dizer. Com certeza. Cada vez mais o RH deixou de ser aquele ambiente burocrático e cheio de documentos. A ideia é cada vez mais que a gente consiga pensar no recurso que é a pessoa. Hoje o meu trabalho é muito mais desenvolver os profissionais que a empresa traz e desenvolver em todos os sentidos, tanto de avaliação de desempenho para ver se essa pessoa está performando ou não, fazer PDI, que são planos de desenvolvimento individual, ou seja, trabalhar com aquela pessoa para onde ela quer chegar e o que a empresa tem de trilho para facilitar onde ela quer chegar. Esse é muito mais meu trabalho. E recrutar muito mais a leitura que eu vou ter daquele candidato em relação à cultura e o modo de funcionar da minha empresa. Então, esse é muito o meu trabalho. E uma curiosidade, o RH, ele mudou de ser um ambiente extremamente burocrático e cheio de documentos e operacional, porque cada vez mais o que as empresas querem é pessoas que pensem fora da caixa. E não dá pra gente ter um RH que traga uma experiência anterior. A gente precisa ser progressista nesse sentido. Então, a gente tem que ter um RH que trabalha com dados, que vê pessoas como um recurso para que a empresa atinja os resultados que ela quer, mas como um recurso também que precisa ser estimulado para permanecer naquela empresa e que também tenha os seus sonhos, as suas expectativas realizadas. Então, eu sempre brinco que o meu trabalho é ser a ponte entre os desejos dos funcionários e as expectativas e os resultados da empresa. E hoje
muitas empresas, como você disse, né, estão apostando cada vez mais no desenvolvimento dos seus funcionários, né, oferecendo cada vez mais oportunidades para que, afinal de contas, eles possam prestar um serviço cada vez melhor. É bom negócio para a empresa e bom negócio para quem está prestando serviço também, né, Carol? Com certeza. A empresa sempre é importante a gente cada vez mais ver as empresas modernas e que estão se ampliando, elas querem ser uma ponte entre os funcionários e elas. As empresas já entenderam, para que elas tenham os resultados, elas precisam de pessoas engajadas, performando e com um bom equilíbrio entre as suas vidas pessoais e seu trabalho. Então, as empresas estão se esforçando para isso, certo? Então, cada vez mais, entenda a sua empresa como uma mediação entre aonde você quer chegar e o que você vai entregar para ela. Ser um parceiro da sua empresa é primordial. Primeiro, para que você consiga ter uma boa experiência profissional, uma boa realização profissional, mas principalmente para você ser um bom profissional no lugar que você está. Tá certo. Carolina Casimiro, ela é Business Partner e Recruiter. Participou com a gente, chique, né, esse cargo? Participou com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Carol, obrigado pela sua participação com a gente, por estar com a gente aqui nessa sexta-feira, dando dicas tão importantes, né? Obrigada, eu que agradeço, de verdade, foi ótimo o convite. Tá bom, foi ótima a sua participação também. Notícias do Bem está chegando ao fim. Você já sabe, o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde você quiser no canal IPP Play, não é isso, Tainá? É isso mesmo, é só acessar no youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família, né, seus familiares e amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. E a gente se vê na próxima edição do Notícias do Bem. Um ótimo fim de semana, né? Na segunda-feira a gente está aqui de volta a partir das 11h30 da manhã. Esperamos você. Deus abençoe seu fim de semana. Tchau. Tchau.